Ego, amigo ou adversário? Esse é o nosso tema do nosso podcast de hoje. E novamente estou aqui com o pastor Douglas, pastor Cecília. Tudo bem com vocês? Bom dia, Julião. Isso aí. Bom show. dia, Júnior. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Pastor, nos ajude, nos conceituem, porque a gente precisa entender o que nós estamos falando. Conceitue o que é ego. Muita gente fala, aquela pessoa é muito egoísta, aquele cara tem um ego gigante. Mas o que é ego? Então, conceitue é uma coisa complicada, Difícil, né? mas eu gosto de pôr na fogueira. Vamos... Você percebeu aqui que eu gosto de pôr na fogueira. Conceitue ego. Ego nasceu com a ideia de Freud, né? De alter ego, super ego, hiperego, essa coisa toda, né? Sim. Na verdade, o termo ego não é de todo ruim. Ele foi ganhando ao longo do tempo, porque da palavra ego veio a palavra egoísmo, adoração de si mesmo, Sim. o egocêntrico, Sim. centrado em si mesmo. É aquela pessoa que não pensa nos outros. Mas, conceitualmente, ego é uma questão importante, é a formação do seu processo de identidade, Sim. tem a ver com quem você Como você se enxerga, o eu, né? O eu interno. E não né? somente isso, mas o ego principalmente te faz conectar com o mundo externo, como é que você se relaciona com a realidade, com o ambiente, com Sim. as realidades externas, etc. e tal. Então, vamos deixar isso bem claro, que ego é uma questão conceitualmente na psicologia e também aí na no mente mundo, humana, né? uma questão importante, positiva e tal. Mas olhando do ponto de vista negativo, o ego é quando você não tem nada mais para valorizar do que a si mesmo. Sim. Né? Ego, amigo ou adversário, eu acho que essa pergunta ela pode ser respondida de várias maneiras. Ele de fato pode atuar se ele tiver coordenação, se ele tiver, porque o ego não é quem você é. Né? Essa é a grande questão. Eu sei que eu estou agora entrando num ambiente complicado para muitas pessoas, psicólogos, etc. Mas você não é seu ego, né? Quem é que nós somos de verdade? De verdade, nós somos um espírito que habitamos num corpo, numa vivência humana e que possuímos um ego, uma alma. Sim. Né? Então, mas a sua identidade de verdade é espiritual. Essa é a grande questão. E errando este alvo é que as pessoas foram valorizando demais, inflando demais o ego das pessoas. Sim. Como se o objetivo final fosse a valorização do meu ego. Poxa, nós estamos vendo aí no mundo o que está acontecendo no mundo ao longo da sua existência, crescendo cada vez mais essa ideia de que eu preciso fazer aquilo que está centrado nas minhas ideias, nos meus objetivos. Nos interesses próprios. Nos meus Sim. interesses pessoais, Cecília. Sim. Essa é a grande questão. Então, conceito de ego é esse. E a grande pergunta é como é que você vai lidar com ele, né? Como é que você vai trabalhar a questão do ego? É impossível a gente lidar com o ego sem também pensar em espiritualidade. É impossível. Na verdade, eu acho que é a espiritualidade que te ajuda a lidar com o ego. Exato. Concorda, pastor? Concordo. Totalmente. Porque é exatamente isso. O que aconteceu? Na história, aí independe das pessoas a crerem ou não crerem, acreditarem ou não acreditarem. E, de novo, é uma tristeza que fizeram de Jesus um religioso. Sim. É uma tristeza que fizeram de Deus um religioso. É uma tristeza que fizeram do Espírito Santo um religioso. Embalaram Deus no pacote da religião. Engaiolaram Jesus no ambiente de religião. Acorrentaram o Espírito Santo na mentalidade religiosa. E Deus não é religioso. Deus não é católico. Deus não é evangélico. Não é nem budista. tampouco Jesus o é. Verdade. Nem tampouco o Espírito Santo é. Então, por que eu digo isso? Porque quando a gente começa a colocar Deus no papo, as pessoas falam, não, tô vendo que você é religioso, né? E ela já se fecha. A pessoa se fecha. Eu espero que você que está aqui nesse podcast não se feche quando o assunto é Deus. Eu gosto muito de uma pesquisa de 2 cientistas chamado Ian Marshall e Donna Zohar.
Eles dois, de Cambridge, começaram há quase mais de 20 anos atrás uma pesquisa sobre o ponto Deus no cérebro. Eles queriam entender, assim como o cérebro humano ele se acende quando feita pesquisas de medição de movimentação neural, aquelas coisas todas dentro do cérebro, eles queriam ver como é que o cérebro se movimentava quando o assunto era religião, quando o assunto era espiritualidade, quando o assunto era Deus. E fizeram uma pesquisa de quase 20 anos, 15 anos, não sei, não me lembro direitinho. E foram eles que deram esse nome pela primeira vez de o ponto Deus no cérebro. Eles descobriram que, assim como as áreas da satisfação se iluminavam no cérebro, as áreas de alegria, felicidade e contentamento se iluminavam no cérebro, etc e tal, eles também descobriram que Sobre a fé, né? quando falava de Deus, quando falava de religião, quando falava de espiritualidade, tinha uma área muito específica no cérebro que se acendia. E a isso eles denominaram ponto Deus no cérebro. E por que eu estou citando Ou quando isso? fazia meditação, tinha tudo Meditação, quando o assunto era essa coisa, quando fazia meditação. Tá ligado à concentração. Exatamente. Então, por que eu estou levantando esse assunto da pesquisa desses dois? Porque Deus não é uma questão religiosa. Ele faz parte da existência humana. Crendo ou não crendo, ele criou você. Sim. E ele provou, né? Assim, Jesus ele veio para revolucionar, né? Porque quando a ciência, a psicologia diz que o que importa é que você esteja bem, seja feliz, né? Procure a sua felicidade por muitas vezes, né? Se tal coisa não está te deixando feliz, então faça outra. Então essa busca incessante pela felicidade faz com que o ego ele aumente, faz com que você pense cada vez mais em si, né? E isso atrapalha os relacionamentos, atrapalha o casamento, atrapalha amizades, atrapalha você na vida profissional, porque assim, se você, né, chega a ponto de ser egoísta, né, a ponto de que este ego, né, cresça a ponto de você se tornar uma pessoa egoísta, isso vai atrapalhar toda a sua vida e todo mundo ao seu redor. Sim. Não perca o seu fio de pensamento, Cecília, mas só para deixar claro, porque quando fala a palavra egoísta, alguém pode estar assistindo a gente ou ouvindo o podcast e falar assim, mas eu não sou uma pessoa egoísta. Todo mundo diz isso, né? Só que vamos clarear então, vamos deixar bem objetivo a questão. Uma pessoa egoísta a palavra ista vem do adoração, né? Egoísmo, adoração de si mesmo. É colocar você no centro. Em então primeiro vamos lá. lugar. Colocar você no centro, acho que essa é a palavra. Quantas vezes por dia você vem em primeiro lugar? Vamos deixar a coisa objetiva. Isso aí. Quantas vezes por dia você vem em primeiro lugar? Numa organização, no trabalho de equipe, quanto as suas ideias têm que prevalecer? No casamento, você trabalha com a sua esposa num projeto chamado família e casamento, ou você quer sempre ter a palavra final, decidir na prática é isso, né? Você tá, por exemplo, no dia a dia é isso que você falou, agora eu acho que é top, é bem prático. Você, quando está sentado com sua esposa, você tem uma escuta ativa, você está escutando mesmo o que ela está falando, ou você já está pronto, com a resposta pronta, para rebater aquilo que ela está falando? Escutando, né? Com interesse. Você usou uma palavra que é interessante, escuta ativa. Escuta ativa é ouvir o outro com interesse. Imparcialidade, né? Por muitas vezes, ele tem razão. Eu tenho que falar, você teve uma ideia melhor, né? Você tem razão. E eu acho que esse engolir do nosso eu, ninguém gosta. Não gosta. Ninguém gosta. Eu acho que não existe alguém que fale, eu dou dando a razão para o outro, eu me senti bem, não. Porque engolir o seu eu entala na garganta. E conviver com pessoas muito egoístas, que só pensam em si mesmas, é terrível, né, pastor? Essa convivência, você pode ver. Você vê alguém, você convive com alguém que é uma pessoa doadora, que é uma pessoa... essa pessoa, a gente começa a falar, já dá a sensação de uma pessoa alegre, né? Uma pessoa que compartilha, uma pessoa que quer ensinar as pessoas, uma pessoa que quer agregar, uma pessoa que antes de olhar para ela mesma, ela vai lá e olha para o outro, ajuda o outro. Lógico, isso tudo volta para ela. Mas você conviver com uma pessoa, que é aquela tal que eu falo que é o filhinho de papai, que fizeram tudo para ele é um bebelô, e o mundo gira em torno dele, geralmente é um monstrinho, e é difícil de lidar com essas pessoas, né? É difícil. Eu acho que a
a pessoa mais difícil para esse tipo de gente é ela mesma. Sim. Essa pessoa ela sofre. Eu acho que tem dois extremos. Ela se que sofrem. fecha, né? Não, e ela não só se fecha, mas ela sabe que esse não é o caminho, ela só não consegue sair daí. Sim. Ela só não tem ferramentas de como sair daí. Sim. Ela não enxerga caminhos. Então ela vive desse jeito aí, desse jeito. Tem dois extremos perigosos. Aquela que só vive doando, aquela que vive só também oferecendo, porque também, vamos lembrar, que ego não é aquela pessoa que só recebe também. Eu quero que as minhas opiniões prevaleçam. Sim. Eu quero estar no centro das atenções. Mas é aquela também que é doadora para querer também aplauso. Tem muita gente que é doadora. O propósito é receber elogio. Mas aí também é questão de imagem. Ela tem uma imagem negativa dela. Mas mesma. a prática, né? As pessoas são julgadas pelas suas práticas. Sim. Elas não são julgadas pelas suas intenções. Né? A intenção, motivação está dentro do homem. E quem é que é capaz de ver dentro do homem? Somente Deus. O ego, ele tá ligado a como você vê a realidade das coisas, né? O ego tá ligado, a importância do ego, né, em nós, tá ligado a julgamentos, né? Então, assim, voltando para o relacionamento, se você deseja, né, que, por exemplo, que o seu cônjuge ele se pareça em tudo com você, você tira a identidade dele. Então você está olhando para si, é ego eu, né? Sim. Você está olhando para si. Então, eu não gosto disso e daquilo. Você quer mudar o outro meio que na marra, né? Você quer mudar o outro porque você está pensando só no que você gosta. Sim. E você tira a identidade do seu marido, da sua esposa, você ofende, né, a personalidade dele, por muitas vezes positiva, né, mas não é o positivo que você gosta. Então, a coisa do inflado ego, né, de você querer que as pessoas se pareçam com você. É a síndrome de Deus, né? Porque Deus, quando cria o homem, diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Aí o marido casa com a mulher e fala assim: vou fazer a minha esposa a minha imagem, a minha semelhança. Aí a pergunta é: você casou com seu amigo ou você casou com uma mulher? Que ela é diferente de você, naturalmente, né? As pessoas relação de dominância. A gente pode falar disso uma outra hora, né? É legal. Relações que tem a ver, relacionamentos que tem a ver no casamento, na família, na equipe, no trabalho, nas gestões e tal. Relacionamentos de dominância, né? Sim. Que é ego também. Sim. Tá ligado ao ego, ao egoísmo. Mas, pastora, pra gente já ir pro nosso final, eu percebo assim, uma percepção minha, tá? Talvez isso não se reflita na realidade, mas com o que a gente vive hoje, com o advento das redes sociais, eu percebo que a mulher é muito mais pressionada nessa questão da autoimagem. São tantas mulheres que estão sendo massacradas nessa questão de como elas se veem, né? E aí toda essa pressão da beleza, pressão de ser mãe, ser profissional, ser isso, abala também um pouco essa questão da mulher, e eu acho que muitas vezes dentro de toda essa pressão ela começa a ficar só olhando só para si. Ai, tá faltando tal coisa aqui, tá faltando tal coisa aqui, preciso dar tal roupa, preciso fazer tal coisa, preciso fazer tal cirurgia. Isso é um jeito de oprimir. E como que a mulher consegue se livrar disso, pastor? Porque assim, quando você começa a comparar, né, você com outras mulheres, ainda mais agora que a gente tem internet como tem hoje, né, com tantas comparações, botox, com tudo, tantas plásticas, tratamentos de harmonização facial e etc., você começa a se comparar. Sim. Eu acho que o problema tá aí, né? E quando você entende que Deus te fez única, sim, especialmente diferente de todas as mulheres da Terra, sim, você se sente amada, você você para de julgar a si mesma, né? E para de julgar as pessoas. E aí você vai encontrar satisfação ali e não vai viver nessa guerra, né? Você vai entender que você é especial. E vai entender filtrar também tudo isso que chega, né, pastor? Porque esse julgamento da realidade, né, que a pessoa com problemas no ego, vamos dizer assim, ela traz para si e para todos ao redor, porque ela não traz só para si, né? Ela traz para todo mundo, para a família, para a empresa, ela traz, aonde ela vai, ela leva. É como uma bolsa. Então, essa distorção, né, vamos lá, essa distorção da realidade
e de julgamento e de realidade atrapalha e pode destruir a pessoa, pode destruir a vida dela espiritual, emocional. E ela tem que entender, né, que essa pessoa é amada, ela é filha amada de Deus, ela não tem que ter problemas com comparações ou essa distorção de realidade. Né? Isso aí. Pastor, considerações finais, por favor. Olha, só tem um caminho para o ego. Lembrando o que eu disse no início, nós somos um espírito, nós somos de verdade. Você é um espírito, acredite, você é um espírito, você não é seu ego. E o ego só tem um caminho. É como Paulo escreveu: eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Esse é o caminho da liberdade desse ímpeto do ego. Você e eu não fomos criados para sermos escravizados pelo ego e todo o seu desejo imparável de sede por aparecer, por estar em primeiro, por ser aplaudido. E é uma cadeia horrível você depender do aplauso, da aceitação do outro. As pessoas fazem coisas horríveis em nome de ser aplaudido pelos outros, em nome de ser reconhecido, de ser aceito no grupo. Talvez você já tenha vivido isso. Então o único caminho é o que Paulo está dizendo. E olha, Paulo nem era psicólogo, hein? Sim. Eu estou crucificado com Cristo. É a única maneira para você fluir de verdade, é você deixar Deus restaurar a sua parte mais nobre, que é o seu espírito. Você não é seu ego, você é um espírito. E só Deus, através de Jesus, pode restaurar o seu espírito de forma que você viva de verdade uma vida de liberdade. Tá bom? Nós estamos na Igreja Apex falando dessas coisas que tem a ver com o nosso dia a dia e como ter uma vida de qualidade espiritual, poderosa, através de Jesus Cristo. Todos os domingos, às 10 da manhã e também às 19 horas, na rua Caçaquera, 437. Eu espero você lá com toda a equipe da Igreja Apex. É isso aí. Então é um convite, né? O pastor acabou de dar esse convite. Venha nos conhecer, né? Venha ser Apex. Venha estar com a gente. Venha ver o que é esse movimento da Igreja Apex, que a gente está ali, né? Aqui no bairro do Tatuapé. Então venha estar com a gente. Nos siga na rede social, @Igreja Apex, né? Veja tudo o que a gente está fazendo e também deixe os comentários nesse vídeo. Até o próximo podcast.